Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu trouxe um livro absurdo de não ficção que é As Mulheres do Nazismo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de eu começar a falar desse livraço, já aproveita para se inscrever no canal, principalmente se você gosta de livros sobre a Segunda Guerra, que eu pretendo trazer muitas resenhas desse tema por aqui. E também já aproveita e senta o dedo no botão do like, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você se interessar por esse livro, aqui embaixo na descrição tem o meu link de compra da Amazon e também o meu link geral, se você for comprar qualquer coisa no site da Amazon e usar o meu link de associado, gera uma comissão aqui pro canal e para você não acrescenta em nada no valor final da sua compra. E bora então começar a resenha. As Mulheres do Nazismo é um livro de não ficção publicado pela editora Rocco e escrito pela historiadora Wendy Lauer. Ela é norte-americana e desde que ela obteve o título de PhD em História Europeia, ela se aprofundou no tema. Ela foi diretora do Museu do Holocausto nos Estados Unidos. Ela morou 5 anos na Alemanha e recebeu vários prêmios e homenagens pelas pesquisas que ela fez sobre a história da Alemanha, da Polônia, Ucrânia também. E esse livro é o terceiro trabalho dela e foi publicado em 2013. E nos Estados Unidos, o livro foi finalista do National Book Award. E aqui a Wendy reuniu várias informações baseadas em pesquisas de documentos alemães dos tempos de guerra, documentos também de investigações soviéticas de crimes de guerra, registros investigativos da Áustria, relatórios do próprio partido nazista. Isso tudo juntou num bolo que me agradou bastante, porque eu acho bem complicado reunir um monte de informação sob a ótica de um lado só. Então, dessa forma que ela fez, pra mim é o que mais faz sentido. Ela conseguiu ser bem abrangente, além também de analisar diários, entrevistas, correspondências, enfim. E a partir dessa coleta de dados, a Wendy destacou a importância das mulheres engajadas no regime nazista e as suas motivações, as suas contribuições e como isso impactou na Segunda Guerra Mundial. E assim como a própria Segunda Guerra Mundial, para a gente entender as motivações iniciais, a autora começa analisando a Primeira Guerra. Ela começa falando dela e como coincidiu para que no final de 1918, com o desmoronamento do Império Alemão, caiu também o mundo patriarcal do antigo regime, já que na Primeira Guerra ela oficialmente chegou ao fim em novembro de 1918 e em janeiro de 1919 as mulheres, como elas conseguiram o direito do voto, as mulheres foram votar pela primeira vez e o cenário era a Alemanha humilhada, derrotada no pós-guerra e, segundo a própria autora, abre aspas, começou o mito do renascimento nacional e a busca de um salvador para restaurar a honra do país. Isso não me é estranho. Dessa forma, algumas mulheres eram atraídas pelo movimento hitlerista e partiu delas a iniciativa de formar organizações como a Liga Feminina de Batalha em 1926, que lutava pela integração social e política das mulheres dentro da comunidade nacional. E essas mulheres, que aderiram à causa de Hitler, elas trabalharam a favor dele nas urnas, nos escritórios do partido e em casa. Mas assim, não dá para responsabilizar as mulheres por colocar o Hitler no poder e associar com aquele negócio, de nossa, foi as mulheres ganharem o direito ao voto que o cara entrou no poder, porque na verdade Hitler não foi eleito democraticamente, e sim nomeado chanceler por homens mais velhos da alta classe social que julgavam poder usar aquele jovem que queria, porque queria triunfar a qualquer preço para esmagar a esquerda e restaurar o conservadorismo. E para Hitler, o lugar da mulher era tanto no lar quanto no movimento nazista. Ele rejeitava a igualdade de direitos para as mulheres, alegando que isso era coisa de marxista, já que, nas palavras dele, arrasta a mulher para uma área em que ela será necessariamente inferior. Mas com o aumento de prisioneiras mulheres, as socialistas, comunistas, pacifistas, 35 mil mulheres alemãs foram treinadas como guardas em campos de concentração e a maioria em Ravensbrück. E as voluntárias, elas viam os locais de extermínio em massa como um local de emprego, de oportunidade, já que ofereciam bom salário e a perspectiva de exercer o poder era muito sedutora. E o ideólogo do partido nazista, o Alfred Rosenberg, resumia toda essa situação com:
abre aspas, todas as possibilidades de desenvolvimento das energias das mulheres devem permanecer abertas para elas, mas deve haver clareza em um ponto. Somente o homem pode ser e permanecer juiz e governante de um Estado. Fecha aspas. Ou seja, as mulheres ganharam direito para satisfazer o que era mais conveniente para homens que estavam no poder, mas o que era mesmo prioridade para eles, para estabelecer como função ideal da mulher era engravidar. E as vitórias, as conquistas para eles não eram medido em número de nascimento, e sim a quantidade de bebês arianos nascidos saudáveis, porque eles enfatizavam muito, aquela campanha de reprodução seletiva. Assim, se o papel da mulher é parir e não votar, então em 1933 o Partido Nazista aboliu o direito ao voto feminino. E as alemãs não se opuseram. E ao contrário do que algumas pessoas associam, porque eles veem que como as mulheres alemãs, as nazistas, elas tinham esse poder de ser guarda, de participar ativamente no regime nazista, logo elas mesmas se consideravam feministas, por exigir os mesmos direitos que os homens. Mas aqui a autora ela aborda esse tema mostrando que na verdade não só as mulheres não se consideravam feministas, como elas desprezavam o movimento sufragista, porque o inimigo delas não era o homem que ficava estipulando o que elas devem e o que não devem fazer. Na verdade, o inimigo delas era o judeu, o bolchevique e a própria feminista. E as mulheres elas eram incentivadas à estética feminina como beleza. Elas deveriam manter o corpo atlético, saudável, não muito magra. Não podia pintar unha, usar batom, tingir o cabelo, porque cosmético era coisa de judeu. Não podia. Fora que era considerado vulgar e degenerava a questão racial. Fora também que com esse incentivo desenfreado para atividades físicas, a população começou a ficar menos intelectual. Começaram a tirar a disciplina das escolas porque para uma futura mãe, para uma futura esposa, não é necessário aprender, muito menos questionar. Ao invés disso, as meninas eram ensinadas a como fisgar o marido e também como ser a mãe ideal de pelo menos 4 filhos. Essa era a meta, já que elas eram agraciadas com a cruz de honra. E esse cenário ele não surgiu da noite para o dia, foi aos poucos, dia após dia, e as mulheres começaram a aceitar essa nova realidade. E as mulheres solteiras que não precisavam cuidar do marido, do filho, do lar, elas foram trabalhar ativamente para o Partido Nazista. Então, as mulheres foram responsáveis por redistribuir crianças roubadas da Polônia, da Ucrânia e da Bielorrússia, que tivessem as características físicas que era considerado da raça pura ariana, ou seja, que fossem brancas, loiras, de olhos azuis. E se essas crianças tivessem sangue alemão o suficiente, elas eram colocadas para adoção para mulheres alemãs que eram inférteis e que queriam desesperadamente provar o seu dom da maternidade e o seu valor como mãe. Não tem nem como não se lembrar de O Conto da Aia, com esse negócio de crianças roubadas, repassadas para outras famílias consideradas inférteis. A vida imita a arte imita a vida. Mas depois que a criança foi roubada, eles analisassem que na verdade ela não tinha assim uma característica ariana tão forte, tão predominante, considerada impura, elas eram mandadas para campos de concentração, os campos de trabalho forçado, e também eram usadas em experimentos médicos. Os seus pais verdadeiros eram assassinados e as mães também eram mandadas para campos de concentração. E o número estimado de crianças roubadas é de 50 mil até 200 mil crianças. O pior ainda foi depois da guerra tentar devolver todas essas crianças que não tinham nem identificação. E no final das contas elas acabaram, a maioria, crescendo em lares alemães. E esse aspecto do genocídio nazista ele não seria possível se não fosse a participação das mulheres que eram as responsáveis por selecionar essas crianças e pelas mães que as adotavam. O livro também aborda a importância das professoras que eram responsáveis por doutrinar e convencer crianças e jovens sobre a questão racial. Em 1934, houve uma reforma que estipulava uma educação ao serviço do nacionalismo e o foco era treinar os professores para eles se tornarem os condutores desse espírito. Nas aulas de história, eles ficavam reverenciando as proezas militares. Nas aulas de matemática, os alunos ficavam contabilizando as despesas do governo com os incapacitados, implantando um conceito de normalidade para exterminar esses pacientes
como justificativa econômica. Nos livros escolares era ensinado como observar e identificar um judeu, e todas as disciplinas, sem exceção, ficavam ressaltando a superioridade da raça alemã. E quem desafiasse esses dogmas, tanto alunos quanto professores, eram expulsos do sistema. Simples assim. As professoras também eram as responsáveis por denunciar alunos que não tinham muita coordenação motora, não tinham muita habilidade nos esportes, nas atividades físicas, ou em relação aos menorzinhos, as crianças que tinham mais dificuldade em abotoar o próprio casaco. E todos esses alunos passaram por uma triagem para serem julgados e classificados como humanos ou sub-humanos, alemão ou não alemão, merecedor de participar da comunidade ou sujeito à expulsão. E as professoras também eram responsáveis por levar alunos em hospitais psiquiátricos para que os alunos pudessem presenciar e apreciar a sua própria saúde racial. E elas ensinavam esses alunos a não ter pena dos inferiores, para olhar para eles com a afirmação da própria superioridade. Inclusive, as crianças que eram roubadas, elas iam para uma escola especial para aprender a língua alemã e decorar os conceitos hitleristas. As enfermeiras também desempenharam um papel fundamental no regime nazista, porque elas eram as responsáveis por selecionar os doentes físicos e mentais. Elas escoltavam as vítimas para as câmaras de gás ou aplicavam injeções letais. As enfermeiras que trabalhavam em campos de concentração foram consideradas as primeiras testemunhas do Holocausto na Europa. E algumas cometeram assassinato em massa quando se expandiu o programa de eutanásia da Alemanha para a Polônia. E nessa parte do livro, inclusive, conta a história de uma mulher em específico chamada Annette Schucking, feminista assumida que detestava o regime nazista, mas que ela foi convocada para prestar serviço de guerra. Essa parte é bem interessante. E em alguns estudos sobre o Holocausto foi levantado o tipo genocida, que na verdade nunca participou ativamente numa ação. E sim, ele é o que comete o genocídio dando ou transmitindo ordens escritas, conhecido como matador burocrático ou assassino de escritório. E esse tipo se convence enquanto dezenas de milhares de pessoas morrem às suas custas, ele continua decente, civilizado e inocente dos seus crimes, jamais podendo ser chamado de genocida. Vocês já ouviram falar de alguém assim? E assim, muitas mulheres alegaram que estavam apenas fazendo o seu trabalho como secretárias, mesmo que os seus procedimentos de rotina geraram crimes sem precedentes. E na verdade, nenhuma dessas mulheres podia alegar desconhecer o impacto humano do trabalho inocente delas. Num discurso famoso em outubro de 1943, Himmler elogiou os oficiais da SS por enviarem as suas irmãs, suas filhas, suas namoradas, suas noivas para o programa de treinamento da nova elite, porque era um necessário esforço de guerra ter essas mulheres atuando nos escritórios nazistas. E o que eu achei mais interessante nesse livro foi a explicação de como essas atitudes podem facilmente acontecer quando uma pessoa não recebe a criação para ser empática e que uma educação com socialização moral exerce muita influência em personalidades autoritárias. E o próprio livro aponta um exemplo de que, se uma criança aprende os efeitos negativos das suas ações sobre outras pessoas, a sua empatia aumenta, porque ela entende, nossa, não posso fazer isso com outra pessoa por causa disso, disso e disso. Já se ela não aprende de forma razoável, com explicações, e sim com práticas rígidas ou punitivas, ou por método de assertividade do poder materno ou paterno, tipo falar, não pode, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tô mandando. O resultado pode ser a criança sujeita à submissão a autoridades, a agressão a estranhos, não se desenvolve a socialização moral e, consequentemente, a empatia. E o livro entra nessa questão porque das pessoas que foram julgadas no pós-guerra pelas atrocidades que elas cometeram, seja homens ou mulheres, pouquíssimas dessas pessoas poderiam ser consideradas
psicopatas, insanos, doentes mentais ou anormais. E entre os cientistas existe um consenso de que o ambiente é o fator mais importante para determinar se o sujeito será ou não perpetrador do genocídio. E na ausência de certas experiências ou ambientes, indivíduos propensos a cometer crimes não o farão. Então explica muito como a criação autoritária da Alemanha naquela época moveu homens e mulheres a se tornarem genocidas de forma ativa ou não. E como as mulheres não foram um grupo pequeno engajado na causa, já que 13 milhões de mulheres participavam em alguma organização do Partido Nazista. E o número continuou crescendo até o fim da guerra. E mesmo com essa resenha enorme, ainda não tem 1/3 das informações contidas nesse livro. Então, se você se interessa por esse tema, eu super indico. É um livraço, dei 5 estrelas, favoritei. E eu acho uma leitura necessária para a gente entender o passado, que volta e meia aparece no nosso presente, e que só conhecendo a história a gente consegue entender, avaliar, questionar e tentar evitar para que não aconteça novamente no futuro. E se você gostou da resenha, já deixa seu feedback nos comentários que eu vou amar saber. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!